professoras doutora Maria Luísa Soares e doutora Ana Paula Corrêa de Carvalho. Nosso convidado de hoje é Guilherme Dias. Ele é bacharel em Conservação e Restauração na EBA-UFRJ, trabalhou no The Museum Modern Art New York como Conservation Intern e atualmente é conservador de fotografias no Instituto Moreira Salles, IMS. O tema da nossa aula aberta de hoje é Conservador Restaurador de Fotografias, competências e habilidades do conservador em formação. Passo a palavra para a doutora Maria Luísa Soares. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Queria realmente agradecer ao Guilherme, que prontamente, né, respondeu ao nosso convite. Dizer que para nós, eu quase ia dizer, Guilherme, um orgulho, mas não vou falar que é um orgulho ter você nesse momento, colocando as suas experiências, trazendo uma contribuição para as nossas disciplinas. Então, é a disciplina que a professora Ana Paula e eu coordenamos, né, coleções especiais. Então, quando era presencial, nós sempre fomos, e eu coloco isso assim com muita ênfase, e nós sempre fomos muito bem recebidos pelo Instituto Moreira Salles, uma parceria incrível, né? Uma das instituições que eu realmente acho e reputo com maior... que a política de preservação se estabelece de maneira quase que perfeita, não é? Dentro desses critérios. Portanto, você trazer um pouco do seu olhar sobre essa coleção, para nós é muito importante. Então, eu particularmente agradeço, acho que será uma grande contribuição. Nós vamos ouvir a professora Ana Paula e, a seguir, então, você tem o tempo para a sua apresentação. Muito obrigada a todos que estão participando dessa conversa, e essa conversa se multiplicará a partir das questões, né, que nós trouxermos para o grupo, não é? Portanto, professora Ana Paula, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que irão nos assistir depois, após essa aula ficará gravada, essa nossa conversa, nossa palestra, ao Guilherme, principalmente por ter aceito o convite, vindo compartilhar, trazendo aí as novidades, as pesquisas, o que anda fazendo nessa grande área de conservação e restauração de papel, conservação e restauração de fotografias, de coleções. Então, para mim, é um prazer imenso recebê-lo aqui nessa nossa disciplina. Digo nossa porque o egresso do nosso curso de conservação, né? Então, estamos felizes que você está aqui compartilhando conosco. Então, desejo a todos uma excelente palestra, conversa e depois nosso debate. E é isso, Guilherme. Agora a palavra é com você. Muito obrigada. É sempre uma honra, gente. Eu, assim, sou egresso do curso, então, de um jeito ou de outro, é uma honra e uma responsabilidade a gente carregar o estandarte, né? Então, vamos lá, eu vou dividir a tela aqui. Aqui e aqui. Acho que já está... Isso, já está aparecendo. Então, antes de tudo, eu queria agradecer, primeiro por partes, eu dividi o tempo dessa conversa em dois momentos. O primeiro é a apresentação da abordagem que a gente vai fazer aqui, e segundo, um espaço para livre perguntas e conversas. Estou aí para sabatina. Cheguem juntos. Vamos lá. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a professora Maria Luísa Soares e a professora Ana Paula Carvalho pelo convite. Aos docentes, discentes e demais presentes, obrigado por comparecerem à aula aberta da disciplina de coleções especiais. Como já apresentado, meu nome é Guilherme Dias, sou conservador de material fotográfico no Núcleo de Preservação e Conservação de Acervos do Instituto Moreira Salles. Minha fala será sobre o conservador e restaurador de fotografias, as competências e as habilidades necessárias para a sua formação.
Inicie a apresentação a partir da justificativa e do objeto de trabalho, considerada a consolidação do Programa de Bacharelado em Conservação da UFRJ. Este trabalho se faz pertinente com a crescente demanda de pesquisa na universidade sobre fotografia e, consequentemente, a escolha de discentes para a especialização em conservação fotográfica atualmente. Com o intento de discutir a formação de profissionais na conservação de material fotográfico, é o objetivo deste trabalho traçar um perfil ou uma silhueta, como a gente vê nos exemplos do slide, do conservador de fotografias da contemporaneidade. Esse esforço se organiza a partir de uma análise metodológica qualitativa, ilustrada nesse esquema para, considerando os conceitos e movimentos de destaque no campo da preservação de objetos, construir um perfil de competências e habilidades do conservador de fotografias atual. Sendo o intento a construção de um perfil identitário desse profissional, essa análise parte do processo de revisão de literatura para analisar 3 pilares principais da atuação desse profissional: a interação com o objeto, as diretrizes de preservação de materiais fotográficos e a história da própria profissão. Vale também ressaltar que tanto a revisão de literatura como a própria construção do perfil contemporâneo nos levam a um conceito chamado advocacy. Termo esse sem tradução específica para o português, mas que para essa apresentação trago a explicação de Gabriela de Brelas, extremamente pertinente. Advocacy é uma postura adotada por organizações ou civis com um intuito maior, defender uma posição ou um sistema. Ainda vamos abordar isso mais adiante. A lida com objetos sobre a tutela e responsabilidade do conservador-restaurador é central na sua trajetória. Seja institucionalizado ou em acervos particulares, o objeto possui valores atribuídos, sejam sociais, econômicos ou pessoais, que justificam sua preservação. O estudo do objeto da forma mais dedicada possível é necessário para a aplicação de melhores práticas de preservação. O conservador-restaurador tem que lidar com o conteúdo, o contexto e o material do documento-obra para considerar uma abordagem de tratamento. Bárbara Appelbaum, em Metodologia do Tratamento de Conservação, livro que recomendo e foi recentemente lançado pela Cor do Rio Grande do Sul em sua primeira edição lusófona, considera que o conservador deve coletar informações tanto do objeto e seu contexto material, como o estado de conservação e características físico-químicas, como de seu contexto imaterial, sendo estes usos contextos sociais e valores atribuídos pela comunidade ou seus próprios proprietários. O objeto fotográfico é centro de discussões de grandes nomes na filosofia, antropologia, sociologia e outros campos das ciências sociais. O esforço de definição do objeto fotográfico em grandes obras como A Filosofia da Caixa Preta, de Wilhelm Flusser, ou A Câmara Clara, de Roland Barthes, não é central nesse trabalho. Assim, a escolha de A Mensagem Fotográfica, de Barthes, e Contra-interpretação, de Sontag, como base para esse recorte, buscam construir 2 faces da fotografia, uma dentro e outra fora do sistema de arte. É pertinente para essa análise considerar as dinâmicas que envolvem o fazer fotográfico. Barthes, em A Mensagem Fotográfica, texto presente em sua obra Imagem, Música e Texto, considera que, sendo a imagem uma mensagem sem código, isso é, um registro informacional no qual o conteúdo transmitido é rigorosamente real, a fotografia, durante a sua captura, é um recorte sem a interferência do fotógrafo. Consequentemente, não tem espaço para o desenvolvimento de uma mensagem que não seja o instantâneo do real capturado. A imagem analisada por Barthes, então, apresenta uma dualidade paradoxal. Ela em si, um processo de registro informacional sem código atribuído, o que impossibilitaria um processo de leitura, mas que contém signos ao retratar algo, que, consequentemente, permite ao observador ler. Assim, a imagem fotográfica carrega a necessidade de ser decifrada e tem a capacidade de permear o natural representado e o cultural significante, fazendo uso das experiências e símbolos que carrega quem a observa. Enquanto Barthes compreende a imagem como sistema paradoxal, um registro sem linguagem, mas passível de leitura, Sontag, no livro Contra-interpretação, reflete sobre a estrutura do objeto fotográfico no sistema da arte, considerando um sistema dual que reflete a história do homem com a imagem
no formato de objeto a ser contemplado. Assim, Sontag desagrega a máxima da interpretação da tradução de uma obra de arte, como se ela fosse apenas um meio pela qual a mensagem é transmitida. Enquanto Sontag compõe uma ruptura contra a dinâmica da interpretação do conteúdo vigente dos sistemas de arte, é possível perceber em seus escritos dois elementos não considerados na análise de Barthes: o observador e o registro em si. O primeiro analisa a obra a partir da sensibilidade do observador, ausente ao conteúdo de produção. O segundo considera o objeto em si, em sua materialidade e digno de descrição. A fotografia, segundo Sontag nesse texto, não é só registro, mas sim objeto. Este olhar é extremamente pertinente à preservação, considerando tanto as questões de permanência do objeto como seus atributos do campo sensorial. É uma análise finamente alinhada com o que é requisitado do conservador restaurador de materiais fotográficos. A fotografia é tanto objeto como veículo. Estes planos estão contidos no universo material e imaterial, sendo pertinente ao primeiro objeto e ao segundo, sendo pertinente ao primeiro objeto e ao segundo os valores a eles atribuídos. Colin Renfrew define valor como uma propriedade que é atribuída a um objeto de uma maneira que surge do contexto social em questão. Podemos compreender a materialidade do sistema artístico como uma dimensão própria, segundo Sontag, assim sendo também um elemento do exercício dualista. Enquanto a dimensão do objeto carrega em si o questionamento do indivíduo frente ao que é transmitido como expressão, a matéria é passível de ser analisada a partir da investigação científica, que pondera sobre valores intrínsecos ao objeto para coletar informações de caráter físico-químico e estritamente pertencentes ao domínio da análise de materiais. Aproveito aqui, na apresentação do objeto dual de Sontag, para fazer um paralelo com o contexto de Applebaum apresentado lá no início. A integração desse objeto material e imaterial de Sontag é congruente ao sistema de 4 campos para caracterização descrito por Applebaum. Sontag fala do objeto observado e o objeto matérico. Applebaum considera os desdobramentos disso. Existe o objeto, suas características, como materialidade, os valores atribuídos e o contexto social. Deve-se considerar os dados coletados de ambos os universos aos quais pertence um campo de conhecimento divergente, segundo Vinhas. Considerando a materialidade, o contexto e a significância atribuída ao objeto permite ao conservador identificar sua história, relevância e mapear seu potencial de permanência. O texto A Filosofia da Conservação, de José Orraca, busca traduzir as máximas da conservação à lida especializada com fotografias. Os pontos apresentados por Orraca são balizados à responsabilidade das instituições de memória. Cada ponto explicitado aqui condiz com uma responsabilidade institucional. Em todo museu e biblioteca, o objeto ou artefato tem importância suprema. A conservação da coleção, que é a coletânea de elementos está submetida à deterioração, e é muito mais importante que a restauração de um objeto individual. O conservador restaurador deve respeitar a integridade artística e histórica de qualquer objeto ou artefato. O conservador restaurador deve aderir estritamente à lei da irreversibilidade, nunca realizando um atendimento que não seja reversível no futuro. A aparência do objeto não é o fim do processo de conservação, mas apenas uma consequência dele. No que tange à conservação de objetos fotográficos, a descrição e identificação é o passo basilar. A partir da compreensão inicial da coleção como grupo, o objetivo individual é analisado em sua materialidade, no caso, seu processo formador da imagem e demais estruturas existentes no processo. No objeto, tal qual explicitado no esquema abaixo. Assim, Lavedrini postula questionamentos primários para construir uma metodologia com o seguinte esquema apresentado. Característica marcante no desenvolvimento dessa produção fotográfica, é importante destacar o grande número de processos desenvolvidos. Assim, vale-se para a própria análise a estrutura analógica do registro fotográfico. A identificação de determinadas características intrínsecas da materialidade utilizada podem garantir ao conservador de material fotográfico um bom indicativo da composição do objeto observado. Lavedrini destaca esse processo de identificação como um ponto central para balizar a tomada de decisões do conservador.
que ao usar o método explicitado no slide anterior, o próprio leitor deve aceitar uma margem de incerteza na identificação, visto que, apesar da fotografia identificar os constituintes que constroem o objeto, não necessariamente irá identificar a técnica e os processos envolvidos na sua produção e processamento. Na margem de indecisão, a contribuição da ciência da conservação é fenomenal. A pluralidade de processos fotográficos resulta em diversas metodologias de estabilização da imagem, quantidade de exposição à luz e tratamentos intensivos pontuais. Apesar da baixa adesão do uso de métodos analíticos por conservadores e a escassa literatura lusófona sobre o tema, o uso de técnicas instrumentais de caracterização de materiais no campo da conservação é capaz de aprimorar a tomada de decisão. Essa correlação é característica interdisciplinar da conservação contemporânea, que exige do profissional conhecimentos em química, física e biologia. Assim, o conservador deve ter a formação em ciência da conservação e a capacidade de dialogar com diversas áreas de conhecimento, que complementam sua atuação. Townsend define que o papel do cientista da conservação é agir como mediador e intérprete entre eminentes autoridades, que incluem acadêmicos, historiadores e curadores de museu. Os principais motivos para a degradação de materiais fotográficos podem ser controlados a partir da conservação preventiva, sendo o controle de umidade e temperatura e a exposição à luz as principais ferramentas. Esses objetos, devido à sua fragilidade de suporte ou instabilidade material, tendem a ter sua degradação diretamente ligado à forma de seu manuseio e às condições climáticas a que são submetidos. A velocidade da deterioração de objetos é principalmente alinhada à degradação química que o mesmo sofre. Pegamos, por exemplo, o caso de acetato de celulose. Esses são suportes plásticos presentes na história da fotografia, popularmente conhecidos por suas características como materiais instáveis e possuírem expectativas de vida diretamente ligadas à degradação. A exudação de ácido acético, conhecida como síndrome do vinagre, influenciada pela temperatura, é que acelera esse processo. Enquanto a temperatura tem potencial maior para a evolução da degradação química do material fotográfico, a umidade relativa de um ambiente é de extrema importância para a conservação de objetos fotográficos. Sendo a gelatina e a albumina dois compostos orgânicos extremamente utilizados na fotografia até hoje, no caso de gelatina vastamente empregada, a umidade relativa ao qual o objeto é submetido vem a degradar o objeto através da absorção ou da evaporação de partículas de água associadas à estrutura do objeto, degradando a prata e assim agindo como um catalisador para a alteração do estado vítreo da emulsão para uma apresentação em gel. O oposto extremo também vem a causar fissuras e desprendimentos na emulsão do suporte. Transportando essas questões globais para a realidade brasileira, esses parâmetros são desafios diários para a preservação de coleções. Visto que o Brasil é um país de grande extensão na América do Sul, isto apresenta configurações variadas no tocante à umidade e temperatura. Considerada a complexidade climática do território brasileiro, é impossível criar normativas assertivas para instituições de guarda sem uma investigação do seu entorno. Considerando a preservação de coleções como tais são procedimentos custosos devido à necessidade de funcionamento e manutenção constante, são comumente renegados pela gestão de instituições de guarda, visto que o recurso financeiro é sempre escasso e deve ser empregado da melhor forma possível. Para lidar com um problema como orçamento em uma instituição de guarda, a necessidade de garantir a maior receita é uma tarefa árdua de defesa frente à gestão. O termo que melhor ilustra as dinâmicas de defesa dos interesses do campo, apesar de há muito tempo serem discutidos, não apresenta tradução pertinente, como tínhamos falado, que é justamente advocacy. É válido também explicitar o sentido de advocacy citado por C.S., com a concepção de defender ou apoiar uma mudança em um sistema existente que produzirá resultados permanentes e que beneficiará futuros usuários do sistema. Essa é uma postura adotada por organizações ou civis com o intuito de maior contribuir para um campo ou para uma política. É possível identificar movimentações organizadas e estudos de casos extremamente produtivos pelo mundo inteiro. Entre essas iniciativas, é fundamental elencar a defesa e as atividades elencadas por Norris, com
com uma estrutura similar ao pilar de extensão existente na universidade. Fornecer o que é desenvolvido na academia à sociedade. CS também constrói um elenco de habilidades frente à crise de uma profissão correlata à conservação. No caso dela, a biblioteconomia, para propor um trabalho de advocacy eficaz, aqui elencados no slide. No sistema de cultura até então, conservador-restaurador, por muito tempo apenas chamado de restaurador, se configura como um profissional puramente técnico, de perícia técnica manual elevada e com um ofício aprendido, com pouco espaço para articulação política institucional. A este restaurador foi atribuída a responsabilidade de manter o acervo da instituição apresentável e útil para a exposição, trabalhando fora do olhar do público e distante de tomada de decisões. Esse espaço não afirma uma presença sólida e organizada dos esforços políticos e sociais em defesa da própria conservação e restauração de bens culturais. Apesar de esforços pontuais de sucesso, a própria profissão, desconhecida fora do contexto institucional e cultural, pouco apresenta iniciativas de apelo aos cidadãos comuns. Por fim, é importante considerar que o espaço a se aprimorar nunca deve ofuscar os esforços até então desenvolvidos. A partir daí, partimos para a construção de um panorama internacional da evolução da conservação de fotografias. Weillat, em 1850, já considerava potenciais aceleradores do processo de oxidação, elencando questões rudimentares no que hoje compreendemos como conservação preventiva. É pertinente considerar o recorte temporal do fim do século XIX e meados do XX na fotografia, como um período de sua trivialização, enquanto o mundo começava a discutir sobre preservação do patrimônio cultural através de cartas patrimoniais. Esse processo de discussão sobre o patrimônio artístico se arvora para o campo da preservação fotográfica a partir da metade do século XX. A partir da década de 70, que a conservação fotográfica começa a se discutir como campo, tendo seus pioneiros pavimentados a compreensão sobre a fotografia não apenas como resultante de informação, mas como objeto em si. Consideremos a partir dessa sequência o panorama com mapeamento de ações em território nacional, com o suporte da esfera federal, da evolução na conservação de fotografias. Nesse contexto, é válido aqui explicitar a construção do desenvolvimento de um dos mais importantes movimentos de políticas culturais, a Fundação Nacional de Artes, criada a partir do Plano de Ação Cultural. Inicialmente concebida como uma agência de financiamento de projetos culturais, se tornou cada vez mais relevante no setor cultural brasileiro, conseguindo uma impressionante capilaridade de fomento em território nacional. A Fundação Nacional Pro Memória, criada em 1979, foi instituída para atuar em sincronia com a Secretaria do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, SPHAN. A dinâmica dos órgãos era construída a partir da responsabilidades normativas e de coordenação incumbidas ao SPHAN, enquanto a Pro Memória era responsável pela gestão de recursos e operação técnica das iniciativas. O núcleo de fotografia da Funarte se manteria existindo por 5 anos, desenvolvendo exposições coletivas e individuais, mapeando a produção fotográfica em diversas regiões. Em 82, Vasquez assume a coordenação do núcleo de fotografia, articulando já, desde o início, na transformação do núcleo em um futuro Instituto Nacional de Fotografia. O Programa Nacional de Preservação e Pesquisa de Fotografia teve como objetivos principais a identificação dos principais acervos fotográficos existentes em arquivos e museus e demais instituições culturais no país, orientar as instituições de guarda a conduzir melhores práticas a partir de normativas do trabalho, desenvolvimento de um Centro de Conservação e Preservação, posteriormente conhecido como CCPF, que atenda às necessidades de pesquisa sobre a estabilidade e a preservação da documentação fotográfica existente, que preste serviços técnicos especializados a instituições do campo. O Instituto Nacional de Fotografia, em foto, é estruturado em 3 vertentes de atuação: a Coordenadoria de Exposições, a Coordenadoria de Ensino de Pesquisa e a Coordenadoria de Preservação e Pesquisa da Fotografia. Esta é relevante ao trabalho, que é responsável pelo desenvolvimento de pesquisas e atividades de multiplicação do conhecimento do que tange à preservação.
O Infoto, em parceria com a Fundação Nacional Pro Memória, cria o Centro de Conservação e Preservação de Fotografia, através de um termo de cooperação técnica como parte do Programa Nacional de Preservação e Pesquisa da Fotografia. É válido inferir, segundo Baruch, que os colecionadores e servidores vinculados ao CCPF foram os responsáveis pela capilarização de métricas de preservação de materiais fotográficos a serem discutidos por todo o Brasil. O projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos, conhecido também como CBPA, é resultado da fértil articulação institucional para a preservação de acervos. O projeto tinha como objetivo a disseminação de textos técnicos sobre conservação preventiva e apresentou duas fases, uma de compilação e outra de tradução. Segundo Becker, o projeto já traduzira e publicara cerca de 52 textos até 1997, referentes à conservação preventiva de coleções. Deve-se considerar que a formação de conservadores e restauradores, de forma geral, ainda ruma para o reconhecimento e regulamentação a nível nacional. Pontua-se também a ausência de conservação de material fotográfico como especialização a ser seguida. Esta se apresenta, na maioria das vezes, como uma disciplina, em formato de oficinas, e, mais recentemente, como linha de pesquisa dentro de instituições de ensino. O campo da conservação fotográfica tem uma particular capacidade em sua forma de conectar a humanidade. Seu potencial de conectar o futuro e o passado é uma ferramenta de intercâmbio cultural e reforço de identidade, que, apesar de ser rica fonte de informações, tanto como objeto como imagem registrada, é de sua evidente fragilidade, usualmente sofre com um escasso arrecado de financiamento para fins de permanência desse acervo. Na construção do mosaico figurativo, que é o profissional conservador restaurador de fotografias, a primeira composição se faz na lida com o próprio objeto. Assim, na necessidade de trânsito entre conceitos e subjetividade, é a fundação de um profissional que venha regir a passagem do objeto pelo tempo. A segunda composição a ornar esse mosaico é a consolidação de melhores práticas pelo conservador restaurador. Essa permanência resultante, como anteriormente discutido, não é dada unicamente pela aplicação de técnicas ou metodologias de conservação, mas também pelo conceito-chave de defesa do seu campo a partir do conceito de advocacy, pela preservação. O terceiro grupo, a historicidade do campo e do profissional, pode ser compreendido não apenas como integrante na composição do mosaico, mas como suporte para as demais composições de fragmentos. É através da história, tanto do processo como do campo, que se justifica e se baseia a identidade de uma profissão como essa. O resultado da união de composições supracitadas arranja os fragmentos de forma a se perceber a silhueta de um conservador restaurador ideal, que pode ser delineado. Alguém com grande arcabouço nas ciências humanas, capaz de compreender o objeto como manifestação cultural de inúmeras facetas. Um profissional que, além do arcabouço técnico-científico na ciência da conservação, acolhido durante a sua formação de trabalho, seja também versado em habilidades de gestão de projetos e saiba lidar com papéis de liderança e negociação de forma independente. A ele caberá ser o principal intérprete e defensor das necessidades particulares de permanência dos variados processos fotográficos. O indivíduo consciente de sua posição como profissão, dos responsáveis pelo desenvolvimento da profissão até a atual configuração e dos desafios herdados do passado. Termino essa apresentação com a citação newtoniana que eu usei há 3 slides atrás. Se hoje enxergamos mais longe, é porque estamos sobre os ombros de gigantes. Isso é, se é possível desenvolver o campo de conservação como hoje já fizemos, é porque outros desenvolveram o conhecimento do campo até aqui. Obrigado. Deixo aqui meu contato, tanto e-mail como meu ResearchGate. Fiquem à vontade. E, claro, tem uma bibliografia de 9 slides, mas eu acho que a gente pode pular porque vocês vão ter acesso ao meu trabalho de conclusão. É isso. Obrigado, Guilherme. Excelente apresentação. Vamos, então, seguir as perguntas, né? Uhum. Então, eu acho que, Fernanda, nós temos perguntas do nosso público.
Até o momento não, Cuca, mas o pessoal pode ligar a câmera, o microfone, pode ficar à vontade para fazer. Guilherme? Oi? Oi. Você pode tirar a apresentação, que é para a gente poder lhe ver melhor? Só se for agora. Isso. Oiê. Oi. Eu posso fazer uma bom, é uma pergunta, mais que um comentário. Por favor. Sim. Como é que foi para você essa parte dessa pesquisa para montar, né, essas políticas públicas para a área da preservação, da conservação no Brasil, quando você estava fazendo a parte da sua pesquisa teórica para chegar até aí, como é que foi para essa linha de investigação, se você, quais as dificuldades que você encontrou para poder traçar esse perfil. Eu digo em termos de bibliografia, você consultou bastante fonte primária, que eu vi, gostaria que você falasse um pouco, parabéns aí pelo seu trabalho, e depois vamos deixar para outras perguntas, aí se tiver tempo, eu faço mais alguma. Já. Vamos lá. Sobre, principalmente, a pesquisa em fonte primária, eu conduzi, na maior parte dela, no acervo do CPDOC, da Funarte. Também tendo acesso à, então, coordenadora do CCPF, que ainda existe na Funarte, que foi a Sandra Baruch, através de entrevistas, através de recomendações de leitura, de recomendações dos documentos principais lá no CPDOC, da Fundação da Consolidação do Campo, e também através de literatura já consolidada, internacional, para fazer aquele panorama outro. Sobre a formação, sobre a história do campo nacional, eu não poderia deixar de citar que é um campo super, super relevante, está sendo atualmente investigado por uma mestranda da Fiocruz, que é a Daniela Camargo, e é um campo extremamente rico, extremamente ainda profícuo de pesquisa como fonte primária, e foi isso, foi literalmente diversos documentos, atas de reuniões, o próprio documento original do Acordo de Cooperação Técnica que deu início à construção do CCPF, e foi bastante trabalho de ir ao centro, pedir as documentações referentes às pastas do CCPF e sentar para ler, e tirar foto e levar para casa e trabalhar nas fotos. Alguém tem mais perguntas? Cuca levantou a mão. Guilherme, seria interessante você falar sobre a sua experiência com Nora Kennedy, porque então, nós estamos falando com um público que realmente está ansioso por ouvir essas suas observações. vamos lá. Em janeiro de 2017, eu submeti a minha aplicação ao, então, eu não sei se ainda existe, mas ao programa de estágio de verão no Museu de Arte Moderna em Nova York. Passei pelo processo, fui aceito para ficar sob a supervisão de 2 conservadores, Michael Duffy, que é conservador de fotografia, de pinturas, e Annie Aviram também. Fiz parte do David Booth Conservation Center durante 3 meses e, assim, aprendi muito, muito. Na época, eu ainda estava me especializando em fotografia, mas quando eu já fui para lá, também em interlocução com o Sérgio Burg, que era o coordenador da conservação de fotografias até então no Instituto Moreira Salles, ele fez a ponte direta para entrar em contato e poder visitar a Nora Kennedy. Nora Kennedy é a conservadora chefe de fotografias no Museu Metropolitan. Ela me recebeu com extremo carinho, ela é aquela pessoa afetiva, como muitos de vocês conhecem, né?
e ela teve um papel fundamental na consolidação da conservação fotográfica aqui no Brasil. Ela veio para cá diversas vezes, ela deu diversas aulas para conservadores daqui do país. E eu tive a oportunidade de visitar, acompanhar os projetos que estavam acontecendo por lá. E essa conexão nunca cessou. Ela é uma pessoa extremamente acessível. Eu continuo interagindo com ela, seja através do apoio online, que é a associação em apoio, que é a Associação de Profissionais de Conservação das Américas Latinas. Mas o quê? Durante essa experiência, a gente aprende muito, né? A gente aprende literalmente a estar em um lugar em que as próprias referências teóricas e metodológicas são diferentes, né? Porque existem escolas de conservação diferentes, existem centros de produção de conservação diferentes. A gente bebe muito da conservação francesa, da conservação europeia, e nos Estados Unidos eles têm uma formação em si. A própria conservação como profissão, ela começa a partir do mestrado por lá, então é uma outra pegada. E, nossa, aprendi muito. Tive um objeto de estudo que foi meu objeto de trabalho durante esses 3 meses. Foi uma obra da artista brasileira Mira Schendel, de circa 1865, eu acho. Uma obra sem nome, sem nome atribuído, era uma natureza morta. Eu fui responsável pela construção do Condition Report, das análises de luz infravermelha, de captura de raio-x, mas o que é da obra, todas as formas variadas de captura de imagem a partir de luz rasante, luz incidente, luz transversa. E é isso, virou um condition report. Também pesquisa de provenância, se debruçando sobre a literatura da obra, pesquisa de antigas exposições, pesquisa do antigo doador, porque ela chegou por doação da Patrícia Phelps Cisneros, que é uma instituição de uma grande colecionadora de arte latino-americana. E a obra, 2 anos depois, fez parte de uma exposição justamente em celebração a esse presente que a Fundação Cisneros deu ao museu. E também a celebração da criação de um centro de pesquisa dentro do museu em arte latino-americana. Deixa eu pensar mais o que foi uma experiência bem louca, né? Você sair de um contexto brasileiro para um contexto de um dos principais laboratórios nos Estados Unidos. Foi bem legal, eu recomendo a todo mundo fazer aplicações, catar as oportunidades em instituições ao redor do mundo, porque a gente tem muito dessa capilaridade, sabe? Guilherme, você estava em que período quando você foi? Você lembra? Você já tinha terminado? Já estava quase terminando mais para o término? Eu já estava com 60, 70% da minha grade curricular. Tinha cursado pintura, tinha também já estagiado voluntariamente em um ateliê, então assim, tinha um background, tinha algumas obras no currículo. Mas sim, eu corri desde cedo atrás de experiência, de estágio, de um jeito ou de outro, então fui tentando construir. Eu até demorei um pouquinho mais para me formar, justamente porque eu tentei conciliar estágios e profissão e educação ao mesmo tempo. Mas sim, eu já tinha cursado boa parte das disciplinas, com certeza tinha cursado os papéis, estava em pintura, se eu não me engano. E na grade antiga era aquilo, né? Era uma disciplina de 16 horas semanais, então estágio, mais 16 horas semanais de cada disciplina. Essa mudança de grade de vocês foi realmente ótima. E é isso, eu recomendo também a todos a fazer um processo de aplicação mesmo. Eu também estou à disposição para tirar dúvidas e tudo mais. Só me escrever naquele e-mail que eu botei ali. Também posso dividir depois. E é isso. Fernanda, Esther levantou a mão. Pode falar, Esther. Carolina em seguida.
Oi, vocês conseguem me ouvir bem? É que eu tô sem um fone de ouvido. Uhum. Boa tarde. Perfeitamente. Boa tarde. Eu tô aqui ouvindo você falando e é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, né? Estágio, sempre pesquiso, fico vendo, quando tem entrevista eu corro atrás. E fazer alguma coisa assim lá pra fora, né? Pra fora do país. Até mesmo aqui dentro, alguma coisa, sei lá, em Minas Gerais. Eu sou muito curiosa, eu sinto vontade de fazer. Só que quando é pra fora do país, sempre tem aquela questão, né? E o idioma? E aí, quando você foi, como é que foi? Você sabia assim, era fluente, ou foi aprendendo, já tinha uma ideia? Como que aconteceu isso? Eu sabia inglês, mas até você tentar ir pela primeira vez, você acha que sabe inglês, mas você não sabe inglês. Então, é aquele negócio meio que tipo, ok, eu estou ótimo, mas a barreira é um pouco alta, né? Foi até um degrau que eu tive que aprender a lidar, e as pessoas têm que ter consciência de que não é a nossa língua primária. Então, assim, faz parte, é comum a gente lidar com isso, porque, sim, houveram algumas dificuldades de interlocução com algumas pessoas pontuais, mas eu acho, e assim, eu defendo que se essa não é a nossa língua primária, é uma secundária, uma terciária, faz parte a gente errar, principalmente porque a língua é algo vivo, né? É algo que assim você tem que estar exercitando, senão você vai perdendo. Então, assim, eu achei que eu falava. Eu fui com um certo preparo, eu já tinha cursado um curso de inglês, graças a Deus tive oportunidade, mas quando você chega lá e quando você vive, eu aprendi mais em 3 meses de vivência lá, tendo que comprar meu pão em inglês, né, do que também eu aprendi durante vários tempos. Dá para lidar. E as pessoas são muito conscientes, principalmente porque em alguns lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, você está indo para lá com uma língua secundária, né? E eu tipo falando relativamente bem uma língua secundária. Só que a maioria de estadunidenses não costumam ou estudam uma ou duas na escola no máximo. Então, assim, você já está indo para lá falando muito bem uma língua que eles não conseguem retribuir na sua língua. Então, assim, Perfeito. existem várias questões sociais, mas dá para lidar e você vai indo. Principalmente em programas internacionais, acho isso importante pontuar. Apesar do museu ser majoritariamente americano, tem colegas de outros lugares, os programas de captação de estágios internacionais, na minha turma tinham 32, 34 pessoas, e eu acho que 28 nacionalidades. Então, assim, e essas pessoas, o legal depois do programa é que você consegue manter a rede de contatos. Então, assim, aquela colega com quem você batia papo e tudo mais, agora está na França, a outra foi para tal lugar e tudo mais. Tem gente na Índia, tem gente no Japão. Então, esse contato é legal, sabe? Eu recomendo super. E, assim como a gente tem dificuldade, o japonês vai ter dificuldade de falar inglês, o indiano vai ter dificuldade de falar inglês, o francês, o alemão, principalmente porque não é a língua primária. É isso. Perfeito. Obrigada, muito bacana ouvir, porque a gente realmente fica com aquele bicho de 7 cabeças, assim, né? E aí ouvir sobre essa diversidade, sobre como foi a experiência, é muito legal. Obrigada. Foi bem legal. E antes da pandemia, né, quando era um mundo mais aberto, eu acho bem legal. Pode falar, Carol. Opa, Guilherme, eu queria perguntar, então, tipo, eu estou me formando agora, dia 29, apresentando o CC. Eu queria saber se tem Summer Program, para graduados. Eu acho que não pandemia nada, né? Não, calma. Depende de para onde você está indo. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, a nossa profissão começa a partir do mestrado. Mas estágios de verão são concebidos como oportunidades de pré-program, né? Você faz antes de você entrar na universidade. A entrada para o processo de mestrado é muito concorrida. Então, você faz experiências antes. E, consequentemente, a maioria das vagas de estágio de verão são para pré-program. E então, durante a pandemia... Pode falar.
Desculpa, então seria uma oportunidade boa, né? Maneiraça. E a volta e meia abriram, pelo menos no início da pandemia, abriram algumas vagas para trabalho remoto. Aí isso daí é muito mais para a galera que sabe mais de computação, né? Sim, sim. Não estou nesse campo, mas abrem-se normalmente e eu acredito que, assim, próximos 1 ou 2 anos vão voltar a abrir. Vale pontuar também que normalmente esses programas aceitam gente em graduação ou em até 2 anos depois da graduação. Legal. Então, assim, Maravilha. então ainda tem uma janelinha para ti. Obrigada. Lúcia levantou a mão. Lúcia? Sim. Oi, Guilherme. E aí? Show sua apresentação, hein, querido? Ah, Foi que isso, ótimo. Miranda. Muito legal. Não, tô falando sério. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou leiga nessa área de fotografia, tá? Então, eu não sei quantos conservadores tem aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Como é que é essa facilidade de você estar entrando com... Gente, estou com barulho horrível de obra, né? Não sei se eu consigo... Estão me ouvindo ou não? Estamos sim. E você recebe muitas propostas de consultorias, assim, preciso de alguém que faça uma avaliação da fotografia. Isso surge para você, trabalhos extra, ou você não pode fazer por estar sendo um funcionário do Moreira Salles? Como é que você lida com isso? Se isso existe, né? Então, já me alcançaram algumas pessoas, e principalmente alguns antes da pandemia, né? Eu, tal qual todo mundo que sai da universidade, eu ponderei sobre tanto a possibilidade de desenvolver esse projeto, como também as próprias capacidades. Nas pontualidades que o projeto me pediu, na maior parte das vezes, eu encaminhei para profissionais de referência, né? De um jeito ou de outro, que eu tenho na minha formação. Então, passei para colegas como Sandra Baruch, como outros profissionais que possam conduzir esse tipo de atividade. Falando especificamente sobre consultoria. Estando dentro do Instituto, de um jeito ou de outro, a gente toca diversos projetos, a gente sempre tem muita coisa, é aquele negócio, dentro de uma instituição que não falta trabalho. Então, assim, dedicar para construir projeto externo, normalmente costuma ser uma energia a mais que às vezes falta. E uma última perguntinha. Então, você acha que o mercado está... Como é que está o mercado para os conservadores, restauradores de fotografia? Ele está a pleno vapor? Está restrito? Como é que está isso com essa pandemia, né? Todos tivemos impacto, né? Por causa da pandemia. Mas fala, já que você é da fotografia, fala especificamente aí da tua área. Mundialmente, o mundo de museus apanhou muito com essa pandemia, né? De um jeito ou de outro. Aqui no Brasil, tivemos alguns... Aí, agora, falando só do Brasil, a gente teve instituições passando por algumas dificuldades, mas a gente, na minha perspectiva, principalmente em conservação, eu não vi tantos cortes na nossa área de trabalho. Falando aqui, isso, claro, eu só estou falando sobre a minha experiência pessoal, né? Isso pode super mudar, de acordo com a região onde você está. Sobre mercado de trabalho em conservação, vagas existem, vagas abrem, não é o tipo de profissão em que você tem vagas em todo lugar, como trabalho executivo em instituições, em outras empresas, em outras áreas, mas elas existem, os profissionais são extremamente conectados uns com os outros, então, assim, entre em contato com as pessoas, vai aumentando sua capilaridade, vá aos eventos e congressos, faça parte, se conecte, sabe? Porque isso é super importante. E recentemente, eu acho que eu posso também colocar, recentemente nós tivemos uma adição, principalmente em fotografia no Instituto, que foi a contratação da Jéssica Maria, que eu acho que ela está aí. Ela entrou recentemente aqui no nosso núcleo de fotografia. Ela tinha um estágio no MAST, com conservação de negativos de vidro, e hoje ela também está trabalhando junto comigo, principalmente em coleções com negativos de vidro. Então, assim, é possível,
se você construir um bom trabalho, uma experiência sólida, né? Uma conexão legal, dá para... Sempre tem vaga para quem é realmente capacitado. Pelo menos eu penso assim, sabe? Obrigada, Guilherme. Sucesso sempre, tá, querido? Obrigado, querido. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem os elogios aqui. E também tem uma pergunta. Júlia Perrot. Boa tarde, ótima apresentação, Guilherme. Infelizmente não posso ligar o microfone agora, então ficaria agradecida se alguém pudesse ler. Gostaria de saber quais instituições internacionais você admira ou recomenda na tentativa de inscrição de projetos. Inscrição de projetos. Eu estou pensando aqui se no projeto você se refere como, por exemplo, oportunidade de estágio ou alguma coisa assim. Enquanto isso ela deve responder, mas sobre aplicações para vagas internacionais, isso, estágios mesmo, ótimo. Para aplicações para vagas, tem algumas instituições, eu consigo dizer algumas que existem nos Estados Unidos, que são os departamentos, instituições que garantem os vistos para trabalho temporário, que são o MoMA, até a época eu lembro que garantiam vistos J1, o Metropolitan, o Guggenheim, se eu não me engano também o Museu Whitman, de arte americana, as instituições Smithsonian, que são uma rede de museus, a Library of Congress, né? E alguns outros órgãos de acervos, como, por exemplo, o National Archives. Esses eu conheço um pouco menos, não conheço muita gente por lá, mas eu acho que são iniciativas bem legais. Indo para outros países, eu não conheço tanto sobre o Canadá. Na Europa, eu também não me vem muito à cabeça diretamente, mas como eu apliquei durante um ano para instituições ao redor nos Estados Unidos, no caso, eu sei mais das instituições onde pesquisei. Mas entra em contato, vê um museu que é relevante, entra em contato, pergunta sobre a possibilidade, independente do país, tá? Porque é super relevante. E vai na cara dura, sabe? Tipo, eu sou um estudante brasileiro, queria saber se é possível, algum tipo de estágio na instituição tal. O melhor caminho para isso, na verdade, é justamente você se conectar e escrever para o conservador da instituição. Ele, mais que ninguém, vai ter o prazer de trocar ali com você informações, porque a comunidade é muito interligada. Então, assim, é sempre um prazer você falar com conservadores de outros lugares, trocar experiência, e principalmente gente que está entrando no campo. É isso. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Júlia agradeceu. Não, eu quero fazer uma observação, Fernanda. Tá ok. A Júlia também depois tem outra pergunta. Guilherme, só complementando toda a sua experiência americana, eu também tive essa experiência alguns anos atrás. Né? Sim. Então, enfim, todo esse programa, que era um programa específico para sul-americanos. Né? Então, era um programa com todos os problemas que você mencionou, mas, por outro lado, dentro da minha experiência, e eu confirmo tudo isso que você falou, nós temos, às vezes, mais acesso aos nossos colegas de instituições internacionais do que colegas aqui no Brasil, infelizmente. Portanto, eu acho que sim, nós temos que nos movimentar, nós temos que realmente fazer um movimento de apresentação e saber o que queremos, né? É importantíssimo, e, acima de tudo, respeitar aqueles que estão nos recebendo. Então, essa relação ética profissional eu acho fundamental, e eu vou mencionar aqui até mesmo com as instituições portuguesas.
Porque Sim. muitas vezes nós brasileiros vamos para as instituições portuguesas, buscamos as instituições portuguesas, acreditando que estamos no Brasil. Então, se nós temos interesse em desenvolver pesquisa com nossos amigos portugueses, nós temos que também pensar nisso. É uma Sim. outra cultura, é um outro país. O processo de formação de profissionais conservadores é totalmente diferenciado do nosso. Então, a minha observação é exatamente essa, né? Estar atento para a cultura, para onde você está se direcionando. E, a partir Diferenças daí, culturais as sempre diferenças terão. culturais. E Então, elas sempre vão te pegar um pouquinho, vão te deixar, às vezes, meio descontextualizado, mas faz parte, sabe? não, faz parte. Então, somos nós que estamos buscando, que temos que perceber essas diferenças, né? É isso mesmo. Então, é esse movimento de estar atento, ou seja, há uma receptividade, existem programas internacionais fabulosos, mas nós temos que saber como estabelecer um diálogo. Não é absolutamente, e eu realmente reforço isso, um problema de idioma, é um problema cultural. Porque, sim, em geral, 70% desses núcleos eles estão preparados para receber estrangeiros. Sim. Então, somos nós que não estamos ainda preparados para conviver com conservadores, restauradores estrangeiros. Porque nós temos todos essa nossa formação, que é uma formação de várias, ou com várias abordagens, com várias, enfim, uma formação muito diferenciada, né, que nós temos aqui no Brasil. Então, aproveito para dar uma palhinha sobre a Apoio Online, que, de um jeito ou de outro, é uma grande forma de integração na América Latina. No último evento que teve em 2018, 19, acho que 19, antes disso tudo acontecer, você vê a quantidade de colegas da América Latina que vieram para cá e apresentaram diversos contextos, né, informações completamente diferentes. Não dá para deixar de citar o programa da ENCRIM no México, né? E, tipo, diferenças culturais vão existir. A gente tem que saber se contextualizar e se colocar ali nas situações. Mas é muito legal, porque é um campo, e eu acho isso que é uma coisa muito única do nosso campo, que é um campo essencialmente internacionalizado, sabe? Você tem um problema aqui, que um colega no Chile e outro colega na Alemanha estão enfrentando situações semelhantes. Então, contato com a galera, resolvi de tal forma, daquela forma, e assim você vai expandindo. Eles respondem sim, são bem solícitos, né? Dúvida de pesquisa, tudo que, em geral, eu estava conversando com a Cuca para nós organizarmos, às vezes para outro semestre, né? Seria um encontro e também um documento sobre essas instituições, um mapeamento, assim, e depois uma conversa sobre os estudantes que fizeram intercâmbio, enfim, ou foram fazer estágio fora do Brasil, que isso é importante. Então, com certeza você vai voltar. Por isso também já insisto em entrar em contato também com o apoio. Na época que eu contribuí um pouquinho com eles como voluntário, eles estavam fazendo um mapeamento de todas as instituições que fazem parte da rede. E é literalmente uma associação para criar redes entre os profissionais. Então, assim, já é um bom passo para começar esse mapeamento, sabe? Mas aí divulgar isso desde o primeiro período, né, que é importante, e deixar bem... é interessante. Tem mais uma pergunta aqui da Júlia. Mais específica agora. Existe uma média de tempo para completar projetos de conservação de uma obra fotográfica? Ou é algo bem particular? No caso, comparado às obras de outros suportes? Tá. Eu não sei se eu entendi, então vou tentar
colocar dessa forma. Uma média de tempo para completar projetos. Depende. Objetos fotográficos, principalmente os mais recentes, eles são inundados na nossa cultura, né? A gente tem álbuns e álbuns de fotografias, e também faz parte, assim como tudo no nosso patrimônio cultural, ter uma estrutura de descarte, né? Ter um sistema de seleção do que vai ser preservado ou não. Considerando, por exemplo, acervos institucionais, todo museu vai ter fotografias, ou mesmo que não sejam fotografias dentro do museu, né? Que sejam objetos, eles têm a fotografia como uso. E dependendo do contexto, por exemplo, se esse uso foi conduzido nos últimos 40, 50 anos, esse objeto pode ter relevância institucional. Então, assim, tem muitas questões, e isso vai se dobrar sobre diversas formas de como abordar o acervo fotográfico, o acervo em si, seja a partir de descrição e de digitalização do objeto, seja a partir de tratamento direto, né? Tratamento invasivo ao objeto, seja a partir da construção de políticas de controle ambiental, de acordo com cada processo, porque a fotografia tem muito isso. Existem processos que têm que ficar, claro, colocando em condições ideais, segundo a literatura que é norte global, né? Você tem que manter a 18 graus Celsius, com o controle de temperatura, de umidade a cerca de 50%. Existem processos que você tem que derrubar para câmaras de congelamento, então tem que ficar a menos tantos graus. Existem processos que... E esses espaços, né, essas materialidades não podem ocupar o espaço do outro. Você não pode colocar um objeto que tenha a temperatura média, a temperatura recomendada completamente diferente da outra. E tudo depende, porque quando a gente pensa em projeto de conservação, não é um objeto. E eu estou falando aqui mais institucionalmente falando, não é sobre um objeto, é sobre um acervo inteiro, sabe? Não é sobre uma intervenção, é sobre uma coleção. E, legal, nós temos gemas, joias da coroa que a gente tem que preservar. Sim, vai fazer a intervenção direta. Mas, majoritariamente, pelo menos tudo que eu aprendi nos últimos anos no Instituto, é que tem que se pensar no projeto como coleção. Tem que se pensar no tratamento da coleção, e não do objeto ou das joias pontuais da coroa. Não sei se eu respondi ou se eu botei mais perguntas, mas é mais ou menos isso. Ok, muito obrigada, Guilherme. O pessoal está elogiando bastante aqui no chat. Parabéns, gente, Guilherme, por sua ousadia e coragem para encarar lá no exterior. Amei sua apresentação, parabéns, muito obrigada. A Júlia respondeu aqui que você respondeu a ela perfeitamente, agradeceu pela resposta. Que bom, nem eu sabia se eu tinha respondido, mas chegamos a um consenso, maneiro. Bom, a gente já está chegando aqui em 15 horas e 10 minutos. Gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta para a gente já encaminhar para o final. Ninguém se pronunciou. Vou fazer, então, a leitura aqui da parte final. Agradecemos ao Guilherme Dias por aceitar o convite para este encontro e pelo excelente debate, né, muito enriquecedor para nós que ainda estamos na graduação, abre esse caminho para a gente, né, para a gente vislumbrar uma carreira, né, como a do Guilherme. Parabéns, Guilherme, pela sua trajetória. Nós ficamos muito felizes pela sua conquista. Isso nos motiva bastante. Agradecemos também às professoras Maria Luísa Soares e Ana Paula Corrêa de Carvalho por coordenarem, organizarem e nos proporcionar esse encontro, né, do curso de Conservação e Graduação em Conservação e Restauração. Agradecemos a nossa comissão organizadora, Ana Stephanie Merino, Carolina Kran-Lewandowski e Fernanda Minhac, sou eu. Sugestões para os próximos encontros, a gente sempre deixa aqui o e-mail do apoio.eventos.cr.frj@gmail,
fiquem à vontade para encaminhar sugestões, mensagens ao Guilherme, se não tiverem anotado o e-mail dele inicialmente. Passo a palavra, então, para Maria Luísa Soares, para fazer o encerramento. Se eu puder só fazer uma pontuação sobre o que Claro. você falou agora. Você falou sobre profissionais saindo da universidade, construindo uma carreira. Sim, eu também estou no início da minha carreira, né? Eu saí da universidade para ser um profissional emergente, né? Que está construindo campo. Mas isso é uma coisa muito importante. As instituições, as associações internacionais, como o ICOM, que é o Instituto Internacional de Museus, o IIC e o AIC, que são o International Institute for Conservation e o American Institute for Conservation, têm organizações de profissionais emergentes, profissionais que estão saindo da universidade, estão começando uma carreira. E normalmente, nesses lugares, dá para ter muita troca, tem oportunidades tanto de fazer pré-programs e tudo mais. Então, assim, vale a pena super entrar em contato. Se eu não me engano, daqui a pouco, eu não sei como estão as inscrições, ou se já ainda dá para pedir bolsas, mas o International Institute for Conservation vai ter um evento de profissionais emergentes, que seria situado em Lisboa, e esse evento normalmente é bianual, e, se eu não me engano, a gente vai ter daqui a pouco, é uma boa pergunta, e dependendo para quem pode, ou então se ainda tiver a possibilidade de pedir bolsas, entra em contato, pede bolsa e vai se organizando, vai trocando, porque nesses momentos, nesses lugares, a gente vê como é a formação em outros lugares e a gente também vê oportunidades de se conectar, de construir esse início de carreira que é difícil, todo mundo sabe, né? Principalmente vocês que estão construindo. Mas é isso. Desculpa, pode nada. fechar, Cuca. Eu só achei que era importante, porque é algo super legal que eu demorei um tempo para conhecer. Então, por favor, fica à vontade. Acho que a Lúcia levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Lúcia, antes de eu encerrar? Acho que não. Então, vamos lá. Pode fazer o encerramento, Cuca. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada, Cuca. Olha, realmente eu agradeço. Eu tenho ainda na minha memória todos os belíssimos encontros que participei, as amizades que foram feitas, a grande família de conservadores e restauradores, eu sempre me reporto assim, né? Portanto, eu realmente estimulo a participação em eventos nacionais e internacionais, se fazer presente nas instituições, né? E realmente nós vamos agregando sempre, né? Quando você tem um contato mais direto com alguém dentro da sua especialidade e que essa pessoa lembra do seu nome. Então, muitas vezes, fala, lá no Brasil tem... pode se dirigir a fulano. Assim como nós, agora, a Nora Kennedy, quando nós falamos, nos Estados Unidos, se dirija, existem profissionais que têm conexão com o Brasil, também existe isso, tem conexão com a situação brasileira, e fica receptível, não é? Quando encontra a possibilidade de troca. Então, essa também é a minha experiência. Eu sempre tive assim, belíssimos encontros ao longo dessa minha jornada profissional, e sempre assim, sempre estimulando isso que você acabou de falar, o próximo encontro, as próximas publicações, como isso vai acontecendo. Portanto, eu realmente agradeço realmente a oportunidade dessa nossa conversa, desse nosso reencontro de tantos amigos aqui reunidos. Nós temos, assim, alguns amigos muito queridos agora nesse momento. Portanto, eu agradeço e vou passar para a Ana Paula, para que a Ana Paula também faça a sua despedida. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Fernando. Obrigada a todos que participaram. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer. Faço das palavras da Cuca as minhas palavras também. Esse sempre incentivo de participar de um evento, participa. Às vezes o evento também é pago, aí você, não vou tentar, tenta, manda e-mail, pede uma bolsa, assim, e sempre participando. E, Guilherme, gostei muito da sua fala, muito mesmo.
Gostei do apoio que você está dando para os seus colegas, os que serão futuros egressos do curso. Isso é uma generosidade incrível. Falar o caminho, olha, vai por aqui, passar essa informação que você conseguiu, fez e tudo, e eu acho que isso é muito bom, é por aí, é compartilhando, é assim que se consolida o campo da conservação e da restauração, por compartilhar. E vocês aí conversando, eu tive umas ideias que depois irei compartilhar com vocês. E muito obrigado aí a Fernanda, as alunas todas, as meninas apoiando, sempre aí presente, tá bom? Muito obrigada mesmo a todos, aí uma boa tarde a todos também que irão depois assistir essa nossa aula, debate, conversa, um pouco de mesa redonda, muito bom. Uma boa tarde a todos. Eu também gostaria, por último, mas sempre primeiro, ao Instituto Moreira Salles, né? Com os nossos colegas participando, e que realmente é uma parceria que eu vejo com bons olhos, a curtíssimo prazo, se consolidar cada vez mais, e quem sabe o nosso programa estabeleceu uma linha também de especialistas em fotografia. Isso a gente já havia conversado com o Sérgio há algum tempo atrás, então eu acho que só consolida essa nossa parceria. Super obrigado aos colegas do Instituto Moreira Salles. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, gente. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tchau.